Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon. Hoje vamos falar sobre endividamento, crise de crédito e o que o governo está fazendo para resolver essa situação e ajudar a população a sair dessa crise financeira e especialmente ajudar as empresas a voltar a investir para gerar emprego e fazer a economia girar. E para falar sobre isso, nós recebemos hoje o professor Roberto Luiz Troster, que é economista. Professor, posso chamar de professor Troster, né? Do que quiser, professor Troster. Acabei de descobrir que a gente tem uma conexão através da universidade onde eu me formei. É um prazer recebê-lo para essa temporada de Economia Dia a Dia. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui, obrigado pelo convite, né? E é gostoso, eu gosto de ser economista. Não só, eu tive o prazer de me tornar economista 2 vezes, porque eu fiz economia e depois meu filho também fez economia. Quando ele entrou e foi, eu vivi de novo a emoção de ser economista, e eu acho bonito assim, essa ideia de que somos uma classe que trabalha pelo bem do Brasil. E a gente, ao longo dessas 2 temporadas do retorno do Economia Dia a Dia, recebemos vários economistas para falar sobre os mais diversos temas, mas eu acredito, professor Troster, que o tema de hoje talvez seja o que vai chamar mais atenção do pessoal lá de casa. Nosso programa chama Economia Dia a Dia, então a gente procura tratar de temas que impactam no dia a dia das pessoas e não só dos economistas, não só da categoria. Para começar, para introduzir o tema, eu queria fazer a seguinte pergunta ao senhor. A gente está vivendo hoje uma crise de crédito, na sua opinião? Na minha opinião, não. Na opinião dos números, né? Você hoje tem 71,5 milhões de brasileiros negativados no Serasa e 6,5 milhões de empresas. Só para dar uma ideia, você tem números redondos, 180 mil CPFs ativos, quer dizer, mais de um em cada 3 está com nome sujo. Quer dizer, não é porque são mal pagadores, é porque o sistema não funciona bem. E de empresas, mais ou menos, a mesma proporção, 1 em cada 3 empresas está negativados. A inadimplência é maior do que isso, porque muitos estão inadimplentes, mas não foram negativados ainda. É um problema grave, por quê? Porque alguém com nome sujo, uma pessoa física, vai ter dificuldade para alugar um imóvel, para ter crédito, então vai ter problemas. E se for uma pessoa jurídica, não consegue crédito comercial, quer dizer, então asfixia a economia. Resolver isso é um programa, uma ação meritória, que pode ter efeitos positivos na economia muito grandes. Quando a gente fala em crédito, a gente fala em juros. Recentemente o Banco Central fez a primeira redução de crédito depois de 2 anos. Crédito, não, de juros. Perdão, de juros depois de 2 anos, se não me engano. A minha pergunta é, crédito alto e endividamento, eles estão sempre caminhando lado a lado? Não. Taxas altas e... Taxas de juros altas e endividamento. Eles estão sempre caminhando lado a lado? Então, lógico, quanto maior a taxa, maior a inadimplência. Quanto maior a taxa, a demanda de crédito cai. Quer dizer, você tem, como qualquer mercadoria, aumenta o preço da água e diminui a demanda da água. O senhor fez uma ressalva interessante. Eu falei endividamento, mas endividamento não quer dizer necessariamente inadimplência, né? Se tem dívidas boas e dívidas ruins. Uma dívida boa, o que é? Você decide, vamos supor, você decide vender água. Aí você pega dinheiro emprestado, compra as garrafinhas de água e vende aqui na porta do estádio Pacaembu. Não que você vá fazer isso, mas só como exemplo. Aí você pega o dinheiro da venda das garrafas, paga um empréstimo com juros e fica com lucro. Então você teve como empresário das garrafinhas, ganhou. Como o teu trabalho foi remunerado, você melhorou o bem-estar, as pessoas podem tomar água num dia quente. Isso é um empréstimo bom. O que é um empréstimo ruim? A mesma operação, só que você... o resultado da tua operação foi menor ao juros dos empréstimos. Então você trabalhou, resolveu o problema e terminou mais endividado que começou. Então você tem que distinguir crédito bom é muito bom, crédito ruim é muito ruim.
tinha um presidente americano que falou que o crédito é o motor da economia. Teve outro presidente americano, coincidência, que falou que as finanças são mais poderosas que os exércitos para destruir países. Então, tem que olhar se o crédito é bom ou se o crédito é ruim. E você define bom ou ruim pelo efeito que ele tem na economia. Os governos anteriores, estou falando no âmbito federal, optaram por fazer, como o juro estava muito alto, em alguns momentos eles optaram por isentar alguns setores da economia com a intenção de, eu vou isentar, por exemplo, sei lá, o setor automobilístico, eu isento ele de alguns impostos e eles pagando menos impostos, necessariamente vai ter um maior lucro, esse lucro ele vai reinvestir e vai gerar mais empregos. Acabou que isso não deu muito certo. Não, e o exemplo, eu diria, não, eu me permito claro, discordar. fica à vontade. Eu acho que nós temos que mudar a nossa mobilidade. Subsidiar automóvel, não, a gente devia subsidiar a bicicleta. Claro. Que eu acho que o setor automobilístico, caminhões, ônibus, como um todo, acho que é o mais conhecido quando a gente fala em subsídio. Acho que o pessoal vai foi um motor da economia. Foi um motor da economia durante muito tempo. E foi uma escolha de governo. O juro está muito alto, o crédito está escasso, então vamos subsidiar alguns setores para fazer essa economia girar. Acho que no final não deu muito certo. Acabou que as empresas tiveram o lucro, esse lucro foi revertido, sei lá, para os investidores e tal, e não necessariamente para investimento, para o crescimento de tem emprego. Outro problema isso também, que, por exemplo, quem usa carro, um carro barato custa 50 mil reais, o mais barato, 60. Né? Uma bicicleta, por R$1.000 você compra uma. Então, os ciclistas estão pagando, subsidiando quem anda de carro. É que eu acho que talvez o exemplo do carro seja interessante por causa da cadeia produtiva, né? Não é só o veículo, mas é quem cria o pneu, o combustível, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte, nos governos anteriores, essa foi a intenção, o caminho escolhido foi esse. Agora me parece que o caminho talvez diminuir esses subsídios, mas aumentar a oferta de crédito através da redução de juros, pacotes especiais, etc. É uma escolha interessante para movimentar a economia, para gerar novos empregos? Com certeza, mais crédito, mais crescimento. Os países com renda mais alta são os que têm a relação crédito-PIB maior. Os países com renda mais baixa têm uma relação crédito. O crédito atua como um propulsor. Tem um conceito em economia que se chama multiplicador. Esse foi desenvolvido na década de 30, há 90 anos atrás. Só a ideia, como funciona? Um exemplo que o próprio Keynes colocou, né? A Inglaterra estava em crise, então ele falava, vamos enterrar garrafas com dinheiro em lixões. Como assim, né? Não, porque se você enterrar as garrafas, os desempregados vão lá tirar as garrafas, vão no comércio, começam a comprar coisas, quando eles começam a comprar coisas, os estoques caem, eles fazem mais encomendas da fábrica, então aquele dinheiro original acaba se multiplicando, dá emprego para as lojas, para fábricas, para a produção de matérias-primas, para todos os serviços complementares, né? Então você até calcula, né, assim, nos livros de economia, qual que é o valor do multiplicador, dependendo de alguns parâmetros. Só que o crédito também tem esse efeito, multiplicador. Você põe um crédito de 10 e pode ser que a economia acabe gerando muito mais, se o multiplicador for positivo. Se o multiplicador for negativo, o efeito é oposto. Você acaba sugando o recurso da economia. Voltando àquele exemplo das garrafinhas de água. Se você fizer as garrafinhas e acabar com o lucro, você vai gastar o lucro em outras coisas, ou comprar mais garrafinhas, o que seja. Se for negativo, você vai estar mais endividado, você vai estar numa armadilha da dívida e você vai acabar tirando recursos da sociedade. O endividamento é inerente à vida adulta, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica. Você começou a viver, você se endivida. Como o senhor nos explicou, existem dívidas boas e dívidas ruins. Para o pessoal que está acompanhando a gente em casa entender, hoje quais são as principais causas de inadimplência?
para a indústria, para quem trabalha com pessoa jurídica e para as pessoas físicas? Bom, tem uma parte assim que são problemas, a pessoa não consegue se controlar. Eu diria que uma parte pequena do endividamento. O que acontece? Você pode ter algum imprevisto, uma doença, você fica desempregado, numa empresa quebrou uma máquina, e aí teu fluxo de caixa fica negativo, você precisa de dinheiro emprestado. Ou você faz um projeto, mais uma vez, o projeto de comprar as garrafinhas ou de uma ampliação numa fábrica, e você se endivida. Aí o que acontece? Se você errou no cálculo, pior. Mas aí tem alguns problemas, algumas disfunções do crédito. O cidadão faz um empréstimo, tem uma taxa, aí atrasa, cai no cheque especial. O cheque especial acaba com ele. Quer dizer, que é uma dívida pequena, vira uma dívida grande. Se a pessoa atrasa no fisco, né, um imposto, é outro problema. Você tem um conceito que é chamado diluição de dívidas. Vamos supor, você atrasa o imposto, já no primeiro dia, a tua dívida cresce uma taxa de 232% ao ano. Vai crescendo. Então, quer um atraso pequeno e depois de 60 dias você pode receber a multa de 100%. Então, o que acontece? Você, uma dívida pequena, virou uma dívida impacável. No primeiro momento você pode até pegar dinheiro no banco, alguma coisa assim, mas você entra numa bola de neve com a qual você não consegue sair. Então, esse é o problema. E são coisas que podem ser corrigidas tanto pela Receita Federal como pelo Banco Central, e não são. Eu acho que a grande falha é que há exatos 29 anos você implementou o Plano Real. Você mudou de uma moeda inflacionária para uma moeda não inflacionária. Todavia, o que acontece? Você não mudou a intermediação financeira. Então ainda se fala taxa mês, taxa ano, ano 252, ano 365, compulsórios, tributação do crédito. Então é disfuncional. Se você não corrige isso, você não vai corrigir. O senhor defende uma reformulação da forma de cobrança desses tributos. Escreveu artigos sobre isso e etc. Duas questões. Essa reformulação, ela está dentro dessa proposta de reforma tributária que foi votada agora, e especificamente o que o senhor defende, como seja feita essa cobrança? Bom, é o seguinte, eu defendo que, primeiro, não está na reforma tributária, podia ser incluído, né? Isso seria um grande avanço se isso fosse feito. O que eu acho? Você corrige as dívidas pela Selic. Ninguém fatura em Selic, a inflação não é Selic, quer dizer, correção do valor da moeda é o IPCA. Metas de inflação são com IPCA. Então, primeiro corrige pelo IPCA. E uma multa razoável, quer dizer, atrasou, tem que pagar a multa. Não 232% anualizado. Quer dizer, a própria Constituição fala em 12%. Eles tacam depois uma multa de 100% em cima. Desculpe interromper, professor, esse 232% é 0,33% ao dia. Eu sei que no cartão de crédito é por aí. Não. É o dobro disso. É o dobro? É o dobro. Então o cartão de crédito é 400%, praticamente. Não, mais de 437%. Uau! Então, desse jeito não dá. Desculpa, interromper esse raciocínio, pode continuar. É só para o pessoal ter uma noção do quanto que a gente está falando de... todo mundo deve receber o extrato. E recebe o extrato, aí está escrito taxa mês, custo efetivo mês, taxa ano, custo efetivo total. Quer dizer, em vez de falar juros, é juros, sabe? Vai medir a água, você fala, a água mede a temperatura tantos graus, né? Não. Sabe, um negócio desnecessariamente complicado, né? E qual seria a forma ideal de cobrança desses tributos? Corrige pelo IPCA, juros 12% ao ano, uma multa 1% ao mês de juros, e uma multa assim razoável, eu diria que esse 1% no primeiro ano, e depois, sei lá, uma multa de 10% e acabou. E por que isso não acontece? Pressão das empresas de crédito? Eu acho que é a visão ainda da época de Tiradentes, né? Uma coisa muito boa do Brasil é que quando teve a independência do Brasil,
O Dom Pedro acordou como rei, foi dormir como imperador e não mudou nada. Quando acabou o império, era a princesa Isabel, saiu, entrou a democracia. Quer dizer, você mantém as instituições, e as instituições são muito boas. Você entrar no mérito do Supremo, o Judiciário funciona bem, Polícia Federal funciona bem, e o que funciona muito bem é a Receita, era a coletoria, e a mesma coisa. Só que eles têm uma tradição extrativista, sabe? Da época de Tiradentes, tirar o máximo possível, em vez de parar um pouquinho, você coleta impostos para o bem-estar da sociedade. Para ter mais bem-estar na sociedade, você tem que ver o que é razoável, sabe? Então eles têm uma série de prerrogativas, por exemplo, numa falência, ou depois do trabalhista entre o tributário, não. Quer dizer, quem dá emprego são os fornecedores das empresas, deviam ter igualdade de condições. O governo faz uma série de serviços, faz muito bem, defesa, saúde pública, uma série de coisas que faz, mas também os outros, sabe, vende material. Então, eu acho que devia ter uma isonomia da cobrança de dívidas de todos. Professor Troster, depois de 2 anos, o Banco Central fez uma redução da taxa de juros, da taxa básica de juros de 0,25. Eu lembro que durante as semanas que antecederam essa reunião do Copom, muita gente pressionava para uma redução de 0,5%. Foi 0,5%. Alguns economistas falavam 0,75% até 1%. Alguns veículos da imprensa falaram sobre isso. Eu não sei se foi uma estratégia do presidente do BC, mas para desviar um pouco o foco da questão dos juros, mas quando ele, 1 dia ou 2 dias depois do anúncio da redução, ele deu uma entrevista falando à imprensa, ele falou sobre a questão do crédito do rotativo, uma nova proposta do crédito do rotativo. E aí parou de falar um pouco sobre a Selic e começou a falar sobre essa questão do crédito. E aí noticiou-se que hoje eu acho que 70% das compras feitas com cartão de crédito é através dessa forma do rotativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é não é uma proposta, mas qual é essa ideia inicial do Campos Neto. O Haddad também chegou a falar sobre isso em algum momento, é algo que é muito incipiente, mas que tomou o noticiário econômico. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual que é a ideia por trás disso e se faz sentido. Então, o que acontece? Você compra com um cartão de crédito, né? Aí você tem tantos dias para pagar. Aí se você atrasa no dia, aí você entra no rotativo, quer dizer, você fez uma dívida, não conseguiu pagar, você vai para 437% ao ano. Quer dizer, aí você entra naquela bola de neve, né? Então, o que você tem? 437% não faz sentido. O que você tem que fazer? Uma coisa mais razoável, sabe? Porque é um sistema que não funciona, é disfuncional. Ele está querendo corrigir o sistema. Então, eu acho que um grande mérito, estão discutindo entre a BEX e o Banco Central. A BEX é a empresa brasileira Associação Brasileira de Empresas de Cartão, tentar achar uma solução para isso, né? Isso é o objetivo deles, né? Falou-se do fim da modalidade de parcelamento, onde o crédito, o juro é pago pelo lojista. Faz sentido? Não, quer dizer, se o lojista, você compra parcelado em 5 vezes, vamos supor. Aí o lojista vai receber em 5 vezes. Se o lojista quiser antecipar esses recebíveis, ele vai no banco e tira uma taxa paga juros. Então, só para entender, é para o lojista, não é na hora que eu vou lá e passo meu cartão para fazer a compra. Não, no primeiro momento você passa o cartão, o lojista, na hora que você paga, recebe seu dinheiro e fim de papo. Você faz em 5 vezes por juros, vamos supor, a garrafinha custa R$5, 5 vezes R$1 por mês, sem problema. O cara que te vendeu, o cidadão que te vendeu a garrafinha, quer receber antes, vai lá e desconta e paga uma taxa. É assim que funciona.
Entendi. E temos espaço para essa redução? Temos sim, tem que mudar o jeito de fazer, tem que acabar o Plano Real. Plano Real. O Plano Real? Faz 29 anos e ainda não adaptou a intermediação. Né? Agora, professor, os bancos públicos não poderiam induzir essa redução? Banco público também, está lá em cima os bancos estatais. As taxas são as mesmas, né? Não muda nada. Chama público, mas não poderia se criar uma política de redução a partir daí? Não funciona. A Dilma tentou, não funciona. Tem que fazer todo mundo. E como que faz isso? Se as empresas de crédito não... Bom, para de tributar o crédito. O único caso no mundo. Você faz uma operação, já incide IOF. Só o Brasil tem isso? Só o Brasil, o único, né? Quer dizer, tem que acabar com o intuito inflacionário. Acabando com isso, melhora para os devedores e melhora para o Brasil. Para os inadimplentes, como o senhor falou no começo do nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre o programa Desenrola. Foi uma política que o governo anunciou mas não adianta acabar com as dívidas se você não acaba com a origem das dívidas. Mas o que é o programa Desenrola? Desenrola é isso, você tem uma série de facilidades para renegociar, né? E põe parte de dinheiro público. Uhum. Não é esse o jeito, quer dizer, os não endividados pagam imposto para os endividados, não é assim que funciona. Você tem situações em que isso é necessário, mas você tem que mudar o modelo de intermediação. Se você não muda, você não avança. Essa mudança no modelo de intermediação seria por meio de Banco Central, por regra... Bom, não precisa ser projeto de PL ou não? Projeto de lei não precisa. A tributação depende só da receita. Ela vai cobrar menos de IOF e ganhar muito mais de outras coisas. Mais crescimento, mais impostos. Compulsório, o Banco Central pode baixar hoje. Regras de precificação pode pôr hoje. Obrigar a marcação de operações pode começar hoje. Quer dizer, depende só do Banco Central. Vamos supor que o Banco Central faça todas essas alterações que o senhor citou. Como isso impactaria, será, na Bolsa? Na Bolsa para cima, desemprego para baixo, crescimento para cima, dólar para baixo, vai tudo na direção certa. Em quanto tempo a gente veria os impactos dessa mudança? Hoje. Anuncia hoje você começa a ver os impactos. Então, se é tão bom, professor Trosser, por que não é feito? Eu tenho um artigo falando disso faz mais de 20 anos. Eu podia agora só mudar a data e publicar de novo. Não sei, tem coisas que o Brasil não muda. Você vê a reforma tributária, um exemplo. Era uma ideia de simplificar, agora já põe um monte de puxadinho. Quer dizer, o que era ótimo ficou bom, né? Mas você tem que avançar, você tem que mudar o jeito de fazer. Então eu acho que você consegue fazer, o potencial do Brasil tem. Agora eu vou concluir a entrevista e eu fazendo uma pergunta para você. Pode ser? Vamos lá, vou tentar responder. Vamos ver? Vamos lá, vou tentar. O que a Índia tem que cresce 6% ao ano, que o Brasil não tem que cresce 2% ao ano? O que a China tem que o Brasil não tem e a China cresce 5% ao ano? Responda. Boa pergunta. Boa pergunta. Fica para o próximo programa. Não. Tem 3 câmeras esperando a resposta aqui. O pessoal de casa quer vontade de crescer, vontade. Isso que explica por que um time de futebol ganha, é vontade, é raça. Por que a Argentina ganhou a Copa? Porque tinha mais raça que os outros. Né? Acho que time por time, acho que até a França tinha mais, mas a Argentina tinha raça, foi atrás. Né? Então, eu acho que isso explica a vontade de crescer de alguns países. Você tem os países do norte da Europa, por que crescem mais? Eles não têm terra, têm um clima ruim, tudo, porque eles têm vontade de fazer acontecer. E eu acho que isso vale para pessoas, vale para empresas e vale para o Brasil. Falta vontade lá em Brasília de fazer o Brasil ser o que ele pode ser. Eu acho que essa resposta foi excelente. A gente poderia encerrar a nossa entrevista por aqui, mas antes de encerrar, eu quero fazer só uma última pergunta, rapidinho. Pode fazer demorado. O que é que o senhor acha da nossa equipe econômica, que está tanto no Banco Central quanto nem na Fazenda? Ferrando que eu respondo isso. Professor, obrigado pela gentileza. Espero que o senhor volte numa outra oportunidade para a gente bater o quando papo quiser. sobre Semana outros que vem, assuntos. se quiser, me chama que eu estou aí sempre. Gostei muito de vocês, da equipe.
E a gente também adorou o bate-papo descontraído, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. E para quem está em casa, eu agradeço por ter acompanhado a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comentem, enviem mensagens para a gente está disponível para responder. A gente incomoda o professor Troster. Não incomoda, é um prazer. Para que ele esclareça as suas dúvidas. E eu vou pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem. Gostaram do programa? Dá uma olhadinha no nosso canal. Os programas anteriores, a gente está à volta do EDD desde o ano passado. Estamos tratando de temas muito interessantes que impactam diretamente a sua vida, a vida de todo mundo. Professor, prazer e até uma próxima. Prazer é meu. Até uma próxima, tá bom? Então, tchau, tchau, gente.